Olá, pessoal. Quem fala aqui é o professor Gustavo Caribé e pretendo apresentar neste mini curso algumas estratégias para que possam ser trabalhadas com pacientes que estão sendo atendidos na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Nesse sentido, a ideia é a gente trabalhar um pouquinho com os fundamentos, de forma bem breve e objetiva, para depois trabalhar com o entendimento da estratégia proposta para o tratamento, certo? Ou para a intervenção. Então, vamos lá. Gente, entenda o seguinte, o modelo cognitivo, ele é balizado pela seguinte perspectiva. A forma como eu interpreto um fenômeno, certo? Pode ser uma forma distorcida ou real. A forma distorcida, ela é caracterizada pela ausência de fatos e evidências que comprovem que aquela interpretação é real, certo? O modo distorcido, ele tende a gerar uma alteração no afeto, neste caso, um sentimento caracterizado como disfuncional, negativo, desadaptativo, certo? Além de alterações fisiológicas, certo? Neste caso, eu posso ter taquicardia, sudorese, certo? Dificuldade de respiração, justamente em função, uma consequência, da forma como eu interpretei e como eu me senti referente à minha interpretação do fenômeno, certo? Essa alteração do afeto gera um comportamento e, geralmente, esses comportamentos tendem a apresentar três grandes categorias. Ou seja, na espécie humana, quando nós sentimos uma emoção negativa ou uma sensação de desconforto, nós tendemos a nos comportar de três formas, certo? A primeira forma pode ser a luta, em que eu enfrento o que me causa desconforto, certo? A segunda forma é a esquiva, certo? Eu tento evitar ou fugir do que me causa desconforto. E, por fim, a terceira forma seria a paralisia. Eu não consigo lidar com o que me causa desconforto. Geralmente, é muito comum que pensamentos distorcidos, ou seja, modo distorcido de interpretar a situação, seja acompanhado, certo, de comportamentos que reforçam esta interpretação distorcida. E aí, a tendência, basicamente, é de entrar em um ciclo em que eu interpreto de forma distorcida, me sinto mal, ou seja, tenho um sentimento negativo que me causa desconforto, e eu tendo a me comportar de uma forma que reforça o meu pensamento distorcido inicial. E isso, gente, é bem curioso porque eu tendo aí neste caso, gerar uma nova distorção. Eu posso começar com a catastrofização, levar para pensamento tipo 880, depois para uma rotulação, depois do pensamento do tipo em si, e sucessivamente, ou seja, uma distorção vai levando a outra. Entramos em o que nós chamamos de looping, em que fica difícil de sair, porque o pensamento ele acaba sendo reforçado tanto pelo comportamento, ou seja, a ação que eu desenvolvo para lidar com ele, assim como o pensamento acaba sendo reforçado pelo afeto. Da mesma forma que o afeto acaba sendo reforçado pelo comportamento e pelo pensamento distorcido. Nesse sentido, o que é que podemos entender? Podemos compreender que, neste caso, eu me comporto de forma desadaptativa porque eu desenvolvi uma emoção, um sentimento que me causou desconforto. E eu desenvolvi um afeto que me causou desconforto porque eu distorci. E eu estou distorcendo
porque eu estou apresentando um comportamento desadaptativo. Eu apresento o comportamento desadaptativo porque eu interpreto de forma distorcida o fenômeno, consequentemente eu acabo me sentindo mal por isso, certo? Então, o modelo cognitivo, ele tem, dentre as suas premissas, o entendimento que as psicopatologias, certo? Elas são de cunho cognitivo e estão diretamente relacionadas a erros de pensamento, a erros de interpretação, certo? Dando continuidade, o modelo cognitivo, ele traz uma perspectiva que hoje já se discute em linear e modal. Nesta mini aula, eu pretendo trabalhar com o modelo linear, que é o mais comum, na verdade, é o mais popular, né? Então, no modelo linear, a compreensão é que uma situação leva ao desenvolvimento de pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos desencadeiam aí reações de cunho emocional, que é como eu me sinto referente ao que eu estou pensando, fisiológico, que é uma resposta, é uma ativação, em especial, se a gente pegar como exemplo pacientes ou pessoas que têm uma ansiedade, é muito comum a ativação do sistema simpático, certo? Que aumenta a sensação fisiológica, uma resposta do corpo, nesse caso, sendo o sistema simpático, de luta e fuga, certo? E, por fim, uma ação, certo? O comportamento. É importante salientar que os pensamentos automáticos, eles fazem parte de um fluxo de processamento cognitivo subjacente ao processamento consciente. Neste caso, eles são particulares ao indivíduo e ocorrem de maneira muito rápida através da avaliação do significado. Ou seja, o pensamento automático, ele atribui um significado à situação. Qual é o objetivo? Entender. O nosso cérebro, ele precisa entender os fenômenos, ou seja, o fenômeno onde ele está inserido, a situação onde ele está inserida, exige da gente um entendimento, uma compreensão. E esse entendimento e compreensão, algumas vezes, eles são errôneos. Eles forçam mesmo um pouco a barra, certo? Então, o que é que acontece? Esse pensamento automático, ele basicamente é essa significação, ou seja, nós precisamos significar